Olá pessoal, uma boa noite a todos e a todas. Vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina Direito Penal 1. Na primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, nós vamos nos dedicar ao estudo das espécies de culpa. Primeiramente, no tocante à culpa, a doutrina penalista subdivide a culpa no tocante ao elemento volitivo em culpa consciente ou culpa inconsciente. O que seria, primeiramente, a culpa inconsciente? Na culpa inconsciente, o resultado criminoso ele não é previsto pelo agente, embora seja perfeitamente previsível. Ela é também denominada de culpa comum e manifesta-se por aqueles três elementos por nós estudados na aula da última terça-feira, que são as três manifestações da culpa: a imperícia, a imprudência e a negligência. A chamada culpa inconsciente. Paralelamente à culpa inconsciente, a doutrina também nos aponta a chamada culpa consciente. A culpa consciente também é denominada de negligência consciente ou culpa ex lascivia. O resultado é previsto pelo sujeito que levianamente imagina que o resultado não ocorrerá. Pode-se dizer que a culpa consciente é uma culpa com previsão. A culpa, naturalmente, ela é fundamentada na previsibilidade, porém o resultado não é previsto pelo agente. Eu digo na culpa inconsciente, a culpa comum. Na culpa ex lascivia, ou culpa consciente, ou negligência consciente, o agente acredita que pode realmente acontecer, certo? Mas age de forma inconsequente, de forma leviana, certo? Existe uma linha fronteiriça que separa a culpa consciente do dolo eventual. E qual é o elemento que distingue esses dois institutos jurídicos tão parecidos e ao mesmo tempo tão diferentes um do outro? No dolo eventual, o agente assume o risco da conduta criminosa. Ele não deseja o evento, ele não deseja a prática do ilícito, mas se manifesta de modo a não se importar com a assunção do risco da conduta criminosa. Na culpa consciente, não. Na culpa consciente, o agente prevê o resultado é previsível, é previsto, porém, o agente crê, sinceramente, que não ocorrerá o evento criminoso. Por isso que se fala culpa com previsão, né? Um exemplo de culpa consciente, um exemplo que classicamente os compêndios de direito penal nos apontam. O sujeito que numa caçada verifica que um animal se encontra nas proximidades de um companheiro de caçada, e ele prevê que atirando na caça e errando, poderá atingir o seu companheiro de caça e vir a matá-lo. Mas ele acredita na sua pontaria, e ele vai, atira, e equivocadamente acerta, não o animal pretendido, mas sim a vítima, o seu companheiro de caçada. A culpa consciente, tendo em vista o resultado ter sido previsto pelo agente. Por isso que se fala culpa com previsão. Mas é muito diferente do dolo eventual, porque no dolo eventual, para ele, tanto faz. No dolo eventual, por exemplo, vamos supor que ele mirasse o animal, mas ele soubesse da possibilidade de acertar o companheiro de caçada. Ele diz, tanto faz se eu matar esse problema dele. Essa é a linha que separa o dolo eventual da culpa consciente, certo? Quais são os... Pois não, Fred? Seria não, é profundamente difícil. Profundamente difícil. Vai depender do caso concreto e de suas especificidades, das especificidades inerentes a cada circunstância, a cada caso concreto individualmente considerado. O que leva em consideração é justamente a subjetividade, o ânimos do agente.
No dolo eventual, embora não pretenda o resultado, ele assume o risco de sua conduta criminosa. Na culpa consciente, embora o resultado seja não apenas previsível, mas previsto, o agente, sinceramente, não crê na ocorrência do resultado criminoso. É isso que diferencia o dolo eventual da culpa consciente. Por isso que é tão, até mesmo os doutrinadores mais aprofundados têm dificuldade em perfazer essa diferença entre o que vem a ser culpa consciente e o que vem a ser dolo eventual. A culpa consciente possui dois requisitos que devem estar presentes entre os outros requisitos comuns inerentes à culpa. O primeiro requisito vem a ser o fato de que a vontade do agente deve ser direcionada a um comportamento que nada tem a ver com a produção do resultado criminoso ocorrido. No exemplo da caçada, o indivíduo atira no animal, certo? Havendo a hipótese de eventualmente ele atingir a vítima. Mas o seu comportamento direciona-se a uma conduta que nada tem de típica. Ele vislumbra objeto distinto daquele efetivamente alcançado. O segundo requisito, esse é de natureza eminentemente subjetiva, consiste na crença, na convicção sincera de que o evento não venha a acontecer, tendo em vista a própria habilidade do agente ou a interferência de circunstâncias impeditivas, ou mesmo o excesso de confiança por parte do agente. Trazendo para o campo da legislação de trânsito, é uma diferença muito grande entre a culpa consciente do agente que dirige em altíssima velocidade, sabendo-se ser um exímio motorista, dizendo, eu dirijo muito bem, eu não tem risco, apesar de eu estar em alta velocidade, não há nenhum risco à vida nem à integridade física de ninguém. Do agente que, fazendo racha, para mim, uma das piores demonstrações de irresponsabilidade, de inconsequência, é o tal do racha. Eu digo isso porque eu já fiz quando muito mais jovem, aos 19 anos, eu me lembro sempre do grande escritor norte-americano Ernest Hemingway. Hemingway, considerado um dos maiores escritores da literatura norte-americana, da literatura mundial, em todos os tempos. Sugiro a vocês que leiam Hemingway. Quem aqui já leu Hemingway? Pois leiam. Leiam Por Trás, do outro lado do rio, entre as árvores, Por Quem os Sinos Dobram, Adeus às Armas, Ter ou Não Ter, Paris é uma Festa, O Sol Também Se Levanta, todos os livros, O Velho e o Mar, todos livros encantadores. E Hemingway diz uma coisa fantástica, num dos seus livros mais célebres, Adeus às Armas. É um relato com nuances autobiográficas acerca de uma história de amor passada durante a Primeira Guerra Mundial. Hemingway lutou na Primeira Guerra e teria sido socorrido por uma enfermeira inglesa chamada Agnes, teria sido o grande amor de sua vida, e ele escreveu um livro baseando-se nessa história de amor, alterando, obviamente, os personagens. Não é um relato autobiográfico, é um relato que tem nuances autobiográficas. E num dos trechos do livro, ele diz uma frase que eu acho sublime, eu considero de uma pertinência fenomenal. Ele diz que a idade não nos faz mais sábios, porém nos faz mais prudentes. Mais prudentes. E aos 19 anos, certa feita, eu estava com alguns amigos e fomos pegar uma colega nossa de faculdade no aeroporto Augusto Severo. Na época, o aeroporto ficava em Parnamirim. Nós viemos do aeroporto até a residência da moça, um irmão da menina já tinha ido pegá-la, viemos até ali a Salgado Filho, quem conhece Natal sabe
perto ali do 16 RI, numa velocidade espantosa, entendeu? Eu ao volante na época era o carrão Escort XR3 e os outros rapazes um Monza, na época e a gente voando, entendeu? A adrenalina vai a mil, é uma sensação de prazer, quase orgasmática, mas é de uma irresponsabilidade, de uma estupidez fora do comum. Mas os hormônios febris da adolescência, a efervescência louca dos verdes anos da juventude nos faz cometer desatinos que a austeridade dos anos da maturidade nos impedem. É lamentável que muitas vezes, alguns indivíduos insistam em persistir numa adolescência tardia até os 40, 50, 60 anos, como muita gente que a gente vê por aí, com um comportamento irresponsável, inconsequente, incompatível com a maturidade. A questão do racha. O indivíduo que vem num racha, como eu e os meus colegas de faculdade lá, ele assume o risco de sua conduta criminosa, é indiscutível. Indiscutível que a prática de um delito de lesão corporal de homicídio nessas circunstâncias, ela, sobretudo se houver ingestão de bebida alcoólica, atrai o dolo eventual. Muito embora, e aí vem, Fran, a dificuldade, se no caso, modéstia à parte, eu me considero um excelente motorista. Se a pretensa, a suposta habilidade do condutor que irresponsavelmente conduz um veículo em altíssima velocidade, 170, 180 por hora, quem conhece de carro sabe o que era o XR3 e o que era o Monza na época. E o pretenso domínio das técnicas de volante poderia trair para culpa consciente, né? A culpa consciente é uma culpa quase dolo, mas não é dolo, né? A culpa prevista, o resultado adverso é previsível e previsto, mas nem é querido, nem é esperado. Diferentemente, eu disse isso, mas pelo amor de Deus não façam. Eu acho, repito, o negócio de racha, uma estupidez monumental, uma irresponsabilidade continental. Mas que dá emoção, dá. Sim. Como a história do cavalo de pau também. Quem sabe do que eu estou falando, sabe que a pulsação cardíaca vai a níveis muito elevados. Mas nenhuma emoção justifica colocar em xeque a sua vida, a sua incolumidade física e a vida e a incolumidade física alheias. Nenhuma emoção justifica isso. A irresponsabilidade de um gesto desse é algo absolutamente deplorável. Mas nessa situação, o sujeito se considera um habilidoso expert do volante e vai dirigindo em alta velocidade, na crença dele, na convicção dele, pela autoconfiança, não vai acontecer nada. O resultado é obviamente previsível e previsto, mas não querido, porque se for querido, aí é dolo. Nem há assunção do risco, porque o indivíduo acredita firmemente que o resultado criminoso jamais advirá. Essa é a diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente. E uma mesma circunstância pode ser caracterizada como dolo eventual ou como culpa consciente.
Mas é necessário, sobretudo, que haja a presença desses dois requisitos. Primeiro, a vontade do indivíduo deve ser direcionada a um comportamento que nada tem de criminoso. Segundo, deve haver a convicção, a crença sincera por parte do agente de que o evento não ocorrerá em razão do fato impeditivo, em razão da habilidade, da autoconfiança que o indivíduo possui. Certo? Mas existe outra classificação importante que distingue a culpa em culpa própria e culpa imprópria. O que é a culpa, ou também denominada de culpa por extensão. O que é a culpa própria? A culpa própria é a culpa comum, aquela cujo resultado não é previsto, embora seja previsível. O agente não quer o resultado nem assume o risco de sua conduta criminosa. E a culpa imprópria, o que vem a ser culpa imprópria, pessoal? A culpa imprópria é aquela situação na qual o resultado é previsto e querido pelo agente, que atua em erro inexcusável ou vencível. Na realidade, essa denominação é incorreta, porque, em verdade, a culpa imprópria atrai a prática de um crime doloso, que por circunstâncias especiais, por questões de política criminal, o legislador aplica a pena de crime culposo. Nós temos como casos de culpa imprópria os previstos no artigo 20, parágrafo 1º, segunda parte, e no artigo 23, parágrafo único, parte final do Código Penal brasileiro. Diga lá. Pela culpa imprópria, certo? O resultado é previsível e querido, mas por razões de política criminal, o delito é tratado como crime culposo e não como crime doloso, certo? Culpa mediata ou indireta, o que significa isso? A culpa mediata ou culpa indireta ocorre quando o sujeito, determinando-se de forma imediata, em prol de um determinado resultado, acaba praticando o outro, certo? Uma situação hipoteticamente criada pela doutrina. O pai, na tentativa de socorrer o filho, culposamente atropelado por um veículo, vem a ser apanhado e morto por outro veículo. Tem culpa o primeiro atropelador, que atropelou o filho, certo? Pela produção do resultado, ou seja, da morte do pai que iria socorrer o filho, certo? A questão se resolve pela previsibilidade ou imprevisibilidade do segundo resultado. O segundo resultado criminoso pode ser atribuído a anexo de causalidade com a prática do primeiro atropelamento. Por isso que se fala culpa mediata ou culpa indireta, certo? Compensação de culpas. O direito penal brasileiro não admite a compensação de culpas, certo? Por exemplo, numa situação de um acidente automobilístico, em que ambos os condutores agem com culpa, a culpa de um não exclui a culpa do outro, certo? Não há compensação de culpas. O que há é concorrência de culpas. Na concorrência de culpas, que não se confunde com a compensação de culpas, numa situação em que ambos agiram com culpa, os dois deverão responder culposamente, certo? Como por exemplo, num acidente de trânsito. Não há compensação de culpas em direito penal. No direito civil poderá até haver, mas no direito penal não, certo? Excepcionalidade do crime culposo. Gente, em regra, todos os crimes são dolosos, salvo se a legislação fizer referência à modalidade culposa do delito. Por isso que se diz que o crime culposo é uma excepcionalidade, certo? Quando o Código Penal admite a modalidade culposa, há a expressa referência à possibilidade da culpa. Quando ele silencia, é porque não há a forma culposa, só há a modalidade dolosa do ilícito, certo? Agora, quando o sujeito pratica um determinado ato culposamente, e aquela figura típica não admite a previsão de crime culposo, ele incorrerá num irrelevante penal, ele incorrerá num crime
aliás, uma conduta atípica, né? Atípica. Culpa presumida. Não há presunção de culpa no direito penal. Há no direito civil, lá na responsabilidade civil objetiva. Mas aqui não. No direito penal, a responsabilidade, ela sempre será subjetiva, ela sempre será aferida. Não há responsabilidade penal objetiva. No concurso de pessoas, pode haver concurso de pessoas em crime culposo? Pode, desde que ambos sejam coautores. Não há na modalidade de participação, certo? Vocês lembram, claro, a diferença de coautoria e participação, né? A coautoria, todos os agentes incorrem na conduta descrita pelo verbo nuclear da conduta. Na participação, o partícipe limita-se a, de alguma forma, auxiliar, ajudar, participar na prática criminosa, como naquele exemplo clássico do assaltante que dirige o veículo, o piloto da fuga, né? O piloto da fuga. Me lembrei agora de uma situação que um cliente meu, certa feita, disse: doutor Mário, se eu fosse assaltante, eu queria ser piloto de fuga, que eu acho que é o mais emocionante. Eu disse, e é o primeiro que a polícia tira. Não, uma questão de óbvia, né? É uma questão de lógica. Na hora da fuga, né? Bom. A questão da responsabilidade penal objetiva e o princípio da presunção do estado de inocência, o princípio constitucional da presunção do estado de inocência. Gente, a responsabilidade penal é e sempre será subjetiva. Não há responsabilidade penal sem a presença de dolo ou culpa. O dolo ou culpa tem que ser aferidos, sem o qual ocorre grave violação ao princípio da presunção do estado de inocência. Ninguém pode ser presumido como culpado. A culpa, ela tem que ser aferida. E como é que ela é aferida? Através, primeiramente, do procedimento administrativo, do inquérito policial, e, posteriormente, através do devido processo legal, com o direito ao contraditório e à ampla defesa. E todas as garantias e princípios constitucionais inerentes ao processo, certo? Crime préter-doloso, agora é muito importante, prestem atenção. Gente, há determinadas situações em que a legislação penal, ela prevê um resultado agravador. O agente deseja um menos. Entretanto, de sua conduta resulta um plus. E assim, por exemplo, o sujeito queria apenas lesionar a integridade física de um determinado desafeto, aplicando-lhe uma rasteira. Quem aqui já lutou judô, aplicando um osotogari, um yashibarai, entendeu? E o sujeito vai, escorrega. Alguém já lutou judô aqui? E o sotogari e yashibarai são duas formas de rasteiras. Entendeu? Tem o sasai também, que é outro. O sujeito vai, escorrega e bate com a cabeça no paralelepípedo. E vem a óbito. É um resultado agravador culposo. O sujeito pretendia a lesão corporal e adveio a morte da vítima, certo? Os crimes préter-dolosos, eles são aqueles em que advém um resultado agravador que aumentará abstratamente a pena cominada pelo legislador penal. Denomina-se os crimes préter-dolosos de crimes qualificados pelo resultado. São crimes préter-intencionais ou préter-dolosos.
a conduta do agente visa um resultado menos grave, só que acaba acontecendo um resultado mais grave do que aquele que fora pretendido pelo agente. Né? O agente quer um minus e acaba havendo um malus, um plus. Né? De maneira que nós temos aqui uma conjugação entre dolo e culpa. Existe o dolo na conduta antecedente e a culpa no resultado consequente. Essa é a caracterização precisa do préter-dolo. No préter-dolo existe uma junção, existe um misto de dolo e culpa. Dolo no crime virtual, no crime pretendido, e culpa no crime real, no crime efetivamente produzido. Sempre há dolo no antecedente e culpa no consequente. Certo? Há um resultado agravador. Esse resultado agravador, esse resultado qualificado, liga-se ao delito base pelo nexo de causalidade. Certo? Por quê? Porque se ocorrer em razão de caso fortuito, por exemplo, o sujeito dá uma facada no outro, visando exclusivamente lesionar-lhe. A vítima é socorrida. Contudo, em razão de um temporal, o motorista da ambulância perde o controle do o veículo capota e a vítima acaba falecendo. É claro que o resultado agravador não pode ser atribuído ao agente que desferiu a facada na vítima, tendo em vista não haver nenhuma relação causal, nenhum nexo de causalidade, tendo em vista que o segundo evento, a tempestade, evidentemente foi algo inteiramente imprevisível, foi algo derivado da força maior. Né? E, portanto, não se pode atribuir o resultado agravador ao autor da facada. Certo? A questão da culpa no delito préter-doloso. Nos delitos préter-dolosos, exigem-se os mesmos elementos do crime culposo, especialmente uma conduta culposa, o descumprimento do cuidado objetivo necessário, a previsibilidade do resultado e a ausência de previsão, que é característica da culpa própria, né? A culpa imprópria, a previsão do resultado. Assim nós temos, e essa tabela é bastante exemplificativa, bastante explicativa, o seguinte: quando há dolo no antecedente e dolo no consequente, aí nós temos um crime qualificado, certo? Quando há dolo no antecedente e culpa no consequente, nós temos um crime préter-doloso, porque sobrevém um resultado mais grave do que aquele pretendido pelo agente. Quando há dolo no antecedente e caso fortuito ou força maior no consequente, o agente só responderá pelo crime pretendido, não responderá pelo resultado mais grave, tendo em vista que o resultado mais grave adveio de caso fortuito ou de força maior. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre dolo, culpa ou préter-dolo? Não? Pois vamos passar agora para a segunda parte dos trabalhos da noite de hoje, tratando do erro do tipo e do erro de proibição. Só um momentinho, gente, eu vou abrir aqui o slide, vou dar um break, dar uma pausa para que a gente possa realmente